Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Então hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de movimento, tá? E eu preciso que vocês lembrem de pelo menos as duas últimas aulas. Por quê? Porque as duas últimas aulas elas servem de alicerce para a gente conseguir aprender esse tipo de movimento, tá? Então tem que estudar as duas últimas aulas anteriores, que são do movimento retilíneo uniforme e do movimento circular uniforme. Hoje nós vamos ver o movimento retilíneo uniformemente variado, mais conhecido como MRUV, tá? Então, o que tem diferente nesse movimento em relação ao movimento da aula passada e da aula retrasada? Bom, esse movimento, o MRUV, ou seja, o movimento retilíneo uniformemente variado, é aquele em que o modo da aceleração do móvel ou do corpo é constante durante o tempo, ou seja, a aceleração ela vai ficar a mesma durante o movimento. Observe que nos dois movimentos anteriores, que nós vimos na aula passada e na aula retrasada, não existia a aceleração. E a aceleração, nós vimos o conceito de aceleração na aula passada. Nós sabemos que a aceleração é uma grandeza vetorial, possui modo, direção e sentido. No entanto, aqui, na hora que a gente for usar nas equações, eu quero apenas o modo dessa aceleração, ou seja, eu vou tratar a aceleração como sendo uma grandeza escalar. E como que eu determino a aceleração do corpo? A aceleração do corpo é a variação da velocidade, tá? Então precisa memorizar isso. Então, quando um corpo ele muda de velocidade, eu tenho uma nova grandeza, que é a aceleração. É a mesma coisa que você está andando calmamente com velocidade constante para um determinado compromisso, aí você verifica que está atrasado. O que você faz? Você aumenta ali a velocidade para chegar no tempo correto. Então, quando você aumentou a velocidade, você possui ali uma aceleração. Quando a velocidade ela aumenta, é uma aceleração positiva. Quando a velocidade diminui, é uma aceleração negativa. Às vezes a gente chama de desaceleração essa aceleração negativa. Tudo bem? Então precisa memorizar. A aceleração é ΔV sobre ΔT, variação da velocidade em função do tempo. Quando eu tenho movimento que possui essa aceleração, eu vou chamar de movimento uniformemente variado. Porque, apesar desse movimento possuir aceleração, nós vamos considerar que essa aceleração ela fica constante durante o movimento. Aí você pode perguntar, tá, professor, mas se a aceleração não for constante? Se a aceleração não for constante, ou você vai dividir o movimento para que ela fique constante, ou você vai utilizar novos conceitos, outros conceitos que não se aplicam aqui, tá? Então, preste atenção. No movimento retilíneo uniformemente variado, essa aceleração é diferente de zero, ela existe, porém, ela fica sempre com o mesmo valor, tá? É constante. Qual vai ser a unidade de aceleração? Bom, a unidade de aceleração vai ser dada em função das outras grandezas. Qual a unidade de velocidade no sistema internacional? Metro por segundo. Unidade de tempo, segundo. Então vai ficar metro por segundo dividido por segundo. Pega a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então a unidade de aceleração no SI vai ser o metro por segundo ao quadrado. Tá? Às vezes o aluno vai calcular a aceleração e coloca só metro por segundo. Se você colocar só metro por segundo, isso é uma unidade de velocidade. Então tem que prestar atenção. Velocidade é 1 metro por segundo. A aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado. Tá? Então faz diferença esse quadrado aqui. Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu quero uma função horária da velocidade para o MRUV. Bom, essa função horária é muito parecida com aquela função que nós estudamos lá no movimento retilíneo uniforme, que é a equação de sorvete, né? Quando eu faço uma função horária, eu consigo enxergar melhor o movimento, eu consigo fazer gráficos desse movimento. É a mesma coisa aqui que nós vamos fazer para o movimento retilíneo uniformemente variado. Como que eu vou fazer isso? Vou pegar a equação da aceleração.
A é ΔV dividido por ΔT. Mas eu vou abrir essa equação. Como que é abrir essa equação? Vou tirar esse delta aqui. O que significa o delta? O delta é a variação, né? É final menos inicial. Então eu posso escrever assim. A aceleração é o ΔV, que pode ser escrito como V menos V inicial, dividido por ΔT, que é T menos T inicial. Tá? Esse T inicial eu vou considerar zero. Por que eu vou considerar zero? Porque eu vou considerar o início do movimento. Imagina que eu vou falar para você correr da tua casa à escola. Então, quando você começar o movimento, eu vou apertar ali o cronômetro. Então, o cronômetro ele sai do zero. Tá? Então, esse tempo inicial eu vou chamar de zero. Então, eu vou passar esse T que está dividindo para o outro lado multiplicando. E esse menos V inicial, vou passar para o outro lado em positivo. Então, a equação horária vai ficar como? Da velocidade. V é igual a V inicial mais AT, né? A vezes T. Por que aqui, essa função aqui está falando que depende apenas de T? Velocidade depende apenas de T. Porque o T é incógnita. Então, durante o fenômeno, o T vai mudar. Então, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos e assim por diante. Mas o A vai ser constante. É uma característica desse tipo de movimento. Então, esse movimento aqui tem que ter o A constante. Tem que ter o A sempre o mesmo valor. E a velocidade inicial também vai ser constante. Uma vez que você marcou a velocidade inicial em um determinado fenômeno, ele não vai mudar. Então, quem que muda aqui? A velocidade e o tempo. Então, o tempo fica variando e a velocidade final, essa é a velocidade final também. Então, eu posso falar que velocidade está dependendo de quem? Do tempo. Mas a velocidade não depende da aceleração, não depende da velocidade inicial. Elas estão na equação como valores constantes. Tá? Bom, observe que isso daqui é uma equação do primeiro grau, muito semelhante da equação do sorvete, né? E o que o professor de matemática mostra para vocês, né? Que y é ax mais b. Então, qual vai ser o gráfico dessa função? Então, eu preciso reconhecer, eu olhei para o gráfico na prova, no exercício, no Enem, eu olhei para o gráfico e preciso reconhecer que aquele gráfico é do movimento retilíneo uniformemente variado e não de outro movimento, por exemplo, do movimento uniforme. Tá? Então aqui ó, é um gráfico do primeiro grau, né? Ou seja, é uma reta de V e T. Então tá lá, V e T. É uma reta. Ó. Uma reta constante? Não, né? Uma reta crescente. Ah, mas olha só, vai ser crescente quando a velocidade for positiva. Desculpa, quando a aceleração for positiva. Então, a aceleração positiva, eu tenho um gráfico VT crescente. Observe esse ponto inicial aqui do gráfico, é a velocidade inicial. Onde o gráfico toca o eixo T, que no caso da matemática é o eixo X, né, é a velocidade igual a zero. Tá? Bom, então se eu tenho A positivo, a reta é crescente. Se o A for negativo, a minha reta é decrescente. Tá? Tudo bem? Mas essa função aqui vai aceitar gráficos do quê? Retas, que são retas crescentes ou decrescentes. Preciso memorizar isso. Então, quando eu estou fazendo um exercício, e o exercício ele não precisa falar que tipo de movimento é. Tá? Ele não precisa falar para você. Ele te mostra o gráfico, aí você vai lá, VT, eu vi uma reta crescente. Então, é do movimento uniformemente variado. Alguns alunos confundem um pouco e falam assim, professor, mas lá no movimento uniforme o senhor mostrou uma reta também. Sim, eu mostrei uma reta também, mas preste atenção, a reta que eu mostrei, eu mostrei esse daqui, mas a reta que eu mostrei era S em função de T. Preste atenção, era a equação do sorvete. Então, S em função do T era do movimento uniforme. Não confundir com V em função de T. Tá? V em função de T, reta crescente ou decrescente, é do movimento retilíneo uniformemente variado. Precisa memorizar esses gráficos. Precisa memorizar esses conceitos. Tá? Bom, eu posso classificar esse movimento retilíneo uniformemente variado em acelerado ou retardado. Isso mesmo, retardado. Tá? Como que eu vou fazer essa classificação? Olha só. O movimento acelerado é quando os vetores
velocidade e aceleração têm a mesma direção e o mesmo sentido. Então, olhe para cá. Ó. Se eu tenho esse movimento aqui e o V e o A possuem exatamente a mesma direção e o mesmo sentido, então eu vou classificar esse movimento em movimento acelerado. Tá? Ó, possui exatamente a mesma direção, o mesmo sentido, acelerado. Exatamente a mesma direção e o mesmo sentido é acelerado. Tá? Não importa se esses vetores estão no sentido positivo da trajetória ou se esses vetores estão no sentido negativo da trajetória. Possui a mesma direção no mesmo sentido? Então vou classificá-lo como acelerado. Tá? Precisa prestar atenção nisso. Eu posso ter V negativo e A negativo. Os dois são negativos, ou seja, os dois possuem a mesma direção no mesmo sentido. Então continua sendo acelerado. Tá? Simples assim. Então, os dois vetores, velocidade e aceleração, possuem a mesma direção no mesmo sentido, são classificados como acelerados. Observe se eu colocar aqui o eixo da trajetória para a minha direita crescente, eu ainda posso usar a classificação lá do movimento uniforme, que nós vimos no movimento uniforme, que é a classificação do movimento progressivo e retrógrado. Aqui ainda eu posso colocar essa classificação. Então aqui, ó, se o eixo para a minha direita é positivo, esse movimento aqui é um movimento retrógrado e esse daqui é um movimento progressivo. Então esses daqui são movimentos retrógrados e acelerados. Retrógrados e acelerados. E esse daqui é o que? Progressivo e acelerado. Tá? Agora, o movimento retardado é quando os vetores velocidade e aceleração têm sentidos opostos. Tá? Tem a mesma direção, ó, a mesma direção no eixo X, porém os sentidos são opostos, são contrários. Então, observe aqui, ó. Essa direção aqui é a direção do eixo X, ó, direção do eixo X. Observe que V está em cima do eixo X e A está também em cima do eixo X, ou seja, possui a mesma direção. Porém, os sentidos são contrários. Isso aqui está indo para a minha direita, isso aqui para a esquerda. Então, vou classificar esse movimento como retardado. Tá? Aqui também, ó, um está para a direita e o outro está para a esquerda. Ainda assim é retardado. Posso classificar esse movimento ainda em progressivo e retrógrado. São progressivos, porém retardados. Tá? Então a gente precisa saber a classificação desses movimentos. Bom, o que eu vou fazer agora? Agora eu quero a função horária da posição. Preste atenção. A primeira equação que nós vimos é a função horária de quem? Da velocidade. Então é V em função de T. Agora o que eu vou fazer? Agora eu quero da posição, que é o S. S em função de T. Tá? Então a função horária da posição é o S em função de T. Presta atenção, sempre quando eu tenho um gráfico VT, ó, esse é o gráfico VT, a área de baixo do gráfico é numericamente igual ao deslocamento. Ou seja, se você calcular a área desse gráfico usando as grandezas da cinemática, você vai obter o deslocamento, a distância percorrida pelo móvel. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho esse gráfico e eu quero calcular a área desse gráfico. Observe que isso aqui é um trapézio. O aluno tem que lembrar lá da equação do trapézio, né? para calcular a área. Então, para calcular a área do trapézio, a gente usa essa equação aqui, ó. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Observe que esse cara aqui, ó, é a base maior. Esse daqui é a base menor, isso daqui é a altura. Isso, o trapézio está tombado, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever isso daqui para achar o deslocamento. Porque ele está falando que ó, o deslocamento é numericamente igual à área. Então, sempre quando tem um gráfico VT, para você determinar o deslocamento do móvel, basta você calcular a área. Então, o que eu vou fazer aqui? Coloquei, ó, ΔS vai ser igual... Vou usar a mesma equação, mas no lugar das grandezas geométricas, eu vou colocar as grandezas da cinemática. Então, quem é a base maior? A base maior aqui, ó,
é a minha velocidade final. Então, eu coloquei velocidade final mais a base menor, que é a velocidade inicial, vezes a altura, que é o tempo, dividido por 2. Tá? Quando eu faço, olha só, presta atenção nessa equação aqui. ΔS é V final mais V inicial vezes tempo dividido por 2. Isso daqui é a função horária da posição. Então, eu quero uma função de S que determina o deslocamento apenas em função de t. Então, t tem que ser a variável. Observe que V inicial é a constante, não tem problema ficar na equação. Porém, a velocidade final é variável também. Eu não quero que o meu S fique variando em função de V e de t. Eu quero que o meu S fique variando apenas em função do tempo. Então, o que eu vou fazer? Vou tirar esse V daqui. Como que eu vou tirar o V? Usando aquela equação horária da velocidade que nós vimos anteriormente. Né? Vou usar essa equação aqui. V final é V inicial mais AT. Então, no lugar desse V aqui, eu vou colocar esse termo. Ó. No lugar desse V, vou colocar esse daqui. Tá? V inicial mais AT. E vou desenvolver a equação. Então, você pode desenvolver aí aritmética normal, a tua álgebra normal. Vai desenvolvendo a álgebra e você vai chegar nessa equação final. Ó. S em função de t é igual a S inicial mais o produto da velocidade inicial pelo tempo mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Isso é uma equação um pouquinho grande, né? Mas para memorizar, os alunos decoram como sorvetão. Tá? Então, o sorvetão, observe que essa posição inicial é constante, essa velocidade inicial é constante, o A é constante, a única variável é o T. Esse T aqui é o mesmo desse T aqui, embora esse último T está ao quadrado, mas as grandezas são as mesmas. Tá? Então, essa equação aqui é a equação horária da posição do movimento retilíneo uniformemente variável. Então, para eu saber a posição final, se eu não tenho gráfico desse móvel, eu vou ter que usar essa equação aqui. Isso mesmo, essa equação aqui. Tá? E eu preciso reconhecer no Enem, no vestibular, nas provas, que o gráfico de S em função de T é do movimento retilíneo uniformemente variável. Eu olhei para esse gráfico e sei que é desse movimento aqui. Como que eu sei isso? Bom, aqui ó, observe que o t está ao quadrado, então vocês já viram isso, que é uma função quadrática, uma função do segundo grau. Qual é o gráfico da função do segundo grau? Serão o quê? Deixa eu colocar aqui, ó. Serão o quê? Parábolas. Então aqui, ó, a parábola, ela pode ter concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo. Se o A é positivo, ou seja, a aceleração crescente, então concavidade voltada para cima. Se é uma desaceleração, concavidade voltada para baixo. Então eu olhei, vi no exercício S em função de t, vi uma parábola, então eu já sei que pertence ao movimento retilíneo uniformemente variável. Tá? Só voltando aqui rapidinho, para observar, ó, se eu te dou uma função S é igual a 0 mais 5t mais 2 vezes t ao quadrado dividido por 2. Observe que o S inicial, o termo está sozinho. Então, nesse caso aqui, ó, o S inicial é o 0. O V inicial é o 5. Todo mundo no SI, metro por segundo. A aceleração é o 2. Observe que eu poderia escrever essa equação assim. Ó. Eu poderia simplificar essa equação. Como? O 0 eu posso omitir, não preciso colocá-lo, né? Não faz diferença na equação. Vou colocar apenas ó, 5 vezes t, mais, e vou fazer essa divisão aqui, 2 dividido por 2, 1, t ao quadrado. Então, na prova, no exercício, eu poderia apenas te dar essa função aqui, ó. S é igual a 5t mais t ao quadrado. E peço para o aluno identificar. Quem é o S inicial? O S inicial é o termo que está sozinho. Quem está sozinho? O 0, que eu não preciso colocar aqui. Então, o S inicial é 0. Quem é a velocidade inicial? Velocidade inicial é o termo que multiplica só o t, que é o 5. E quem é a aceleração? A aceleração, ó, ele multiplicou o t. Mas observe que eu dividi já por 2 aqui. Como eu não coloquei o 2, eu já dividi por 2. Então você tem que perguntar. Aqui é 1, né? Ó, quem está multiplicando t é 1. Então 1 vezes 2, 2. Então a aceleração é 2. 2 metros por segundo ao quadrado.
Tá? Então observe que eu posso dar essa equação aqui e você tem que identificar os valores de cada incógnita. Tá? Bom, vamos aqui terminar com a equação de Torricelli. Quem quiser pronunciar com sotaque, né, vai ficar como? Torricelli. Tá? Torricelli, cientista italiano, o que ele fez? Bom, ele pegou essa equação aqui, a função horária da posição, e pegou também a função horária da velocidade. Ele pegou as duas funções horárias. Tá? Então, horária tem que depender do tempo. Então, observe aqui que o S depende do tempo e o V depende do tempo. Então, o que ele queria fazer? Ele queria uma equação que não teria o tempo. Observe que essas duas equações eu só posso usar quando tem tempo. Então, se eu estou fazendo um exercício e ele não deu tempo, o que você tem que fazer? Você tem que ter um trabalho maior. Primeiro, você vai ter que usar uma equação, depois para usar outra. Quando não tem um tempo. Se eu já tenho um tempo, é mais fácil usar essas equações aqui. Se ele pedir a velocidade, usa essa. Se ele pedir a distância, usa isso daqui. Tá? Mas ele queria uma equação que não tem tempo. Quando eu vou fazer o exercício não dá tempo do móvel, do movimento. Então, o que ele fez? Ele isolou o tempo nessa equação aqui, ó. Então, se eu isolar o tempo, esse V passa para cá, então vai ficar V menos V inicial, e o A está multiplicando, vai ficar dividindo por A. Então, ele isolou o tempo em uma das equações e colocou na outra. Pegou esse valor aqui, ó, esse valor aqui, e colocou no lugar do tempo. Colocou aqui e colocou aqui. E fez a conta. Quando ele fez essa conta com um valor de V menos V0 dividido por A no lugar do T, ele encontra essa equação aqui, ó. A velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Delta S é o deslocamento total. Tá? Observe que a equação de Torricelli é a equação para o movimento retilíneo uniformemente variado quando eu não tenho tempo. Tá? Então, sempre quando vocês se depararem com um problema que ele não menciona o tempo, normalmente é muito mais fácil usar a equação de Torricelli. E a equação de Torricelli tem todas as variáveis importantes. Velocidade final ao quadrado, a aceleração, deslocamento do móvel. Né? Observe que a aceleração e velocidade inicial são valores constantes. Tá? Então, sempre quando eu não tenho tempo, eu uso essa equação. Foi? Tranquilo, gente? Então, tem algumas equações que vocês precisam memorizar e não pode esquecer dos movimentos aprendidos nas últimas aulas. Porque em um exercício, eu vou embolar os 3 tipos de movimentos. E o aluno vai ter que entender, vai ter que identificar que tipo de movimento é. Então, por hoje é só. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.